E aí essa pessoa, o mínimo que ela vai trabalhar no escritório, talvez 30 anos. Então, o quanto essa coluna, essa lombar vai ser prejudicada ao longo de 30 anos? Olá, tudo bem? Você está no MKP Entrevista, eu sou Elane Costa e hoje a gente vai falar de um assunto que ele, assim, super importante para todos os empresários, né? Porque de alguma forma ou outra você contrata pessoas, você tem pessoas ali na sua equipe e hoje cada vez mais a gente tem um sistema, né? O governo cada vez se especializando mais, se profissionalizando mais. Então isso significa que nós, empresas, também precisamos estar profissionalizados e cuidar dos aspectos, todos os aspectos da nossa empresa. Isso envolve também a saúde dos colaboradores, né? Principalmente a saúde ocupacional. E eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, porque existem muitos mitos aí do que fazer, do que não fazer, do que precisa, do que não precisa. Então hoje, para tirar as nossas dúvidas, eu estou recebendo aqui o Cícero Jaime, que ele é sócio fundador da Antares Gestão Ocupacional, que eles são especializados justamente em medicina do trabalho e segurança do trabalho. Então seja muito bem-vindo, Cícero. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Então conta um pouquinho pra gente, um pouquinho dessa sua jornada e de como vocês começaram a trabalhar com essa área, né? E daí depois a gente vai trazer um pouco as dúvidas, né? Para responder as principais dúvidas aí que as pessoas têm nessa área. Perfeitamente. Eu irei começar falando um pouco da minha vivência na área da saúde, né? Eu sou formado em administração de empresas com ênfase em desenvolvimento de sistemas. E eu trabalhei muito tempo desenvolvendo sistemas para a área da saúde. Foram exatamente cerca de 25 anos desenvolvendo sistemas para hospitais, clínicas, laboratórios, né? E eu acabei entrando num nicho de mercado chamado Medicina e Segurança do Trabalho há cerca de 20 anos atrás. Então, eu fui um dos primeiros que desenvolvemos o sistema para a área de Medicina e Segurança do Trabalho, já elaborando os laudos, controlando os exames médicos, né, os exames clínicos, como assim a gente fala nesse setor. E o desafio meu, o meu último projeto foi o quê? Ser fundador de uma clínica popular, por incentivo do meu sócio, Dr. Douglas, advogado. Ele também queria entrar num projeto diferente e acabamos abraçando esse projeto. E no ano de 2018, nós começamos a elaborar esse nosso projeto, assim por dizer. E aí fizemos algumas viajamos até para fora de São Paulo, conhecendo algumas clínicas populares, estudando franquias, quanto que nós precisaríamos investir. E depois de muito estudo, decidimos então fundar a Clínica Antares, né? Também foi objeto de estudo nosso, até o nome, né? Antares é uma estrela 800 vezes maior que o Sol, né? Então, por conta da sua grandeza, a gente acabou adotando esse nome. Então, a empresa em si ela foi fundada em novembro de 2021, né? Mas nós já começamos a trabalhar antes da pandemia, que foi março de 2020, se não me falha a memória. Foi isso. Uma quinta-feira, nós assinamos todos os documentos, colocamos a empresa para funcionar. Na segunda-feira veio o lockdown. E aí ficamos de março de 2020 até outubro de 2021, com tudo parado, não tínhamos como atuar. É óbvio que houve uma abertura ali no finalzinho de 2020, mas nós resolvemos esperar mais um pouco. Por conta da baixa performance de atendimentos, nós decidimos o quê? Reinventar a empresa. Reinventar de que forma? Aproveitar aquele que nós tínhamos investido e desenvolver uma nova atividade, mais ligado àquilo que nós já estávamos fazendo, que era o quê? Medicina e Segurança do Trabalho. A minha esposa, Ivete, ela é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental. Falei com um amigo meu que é médico do trabalho e ele topou o desafio, o Dr. Roberto Lora, e iniciamos as atividades no ano de 2022, como Medicina e Segurança do Trabalho. E assim estamos fazendo até hoje. Deu muito certo, está dando muito certo. Nós temos muitos projetos a desenvolver agora
nesse ano e para o ano que vem também. A partir do ano que vem, esperamos abrir mais uma unidade na Zona Leste e assim termos amplitude dos nossos atendimentos. Essa é um pouco da história da Antares. Legal. É sempre legal a gente ver assim, quando a gente começa um projeto, né? É sempre desafiador, né? Começar um projeto. Mas é muito legal quando você vê que o projeto começa a funcionar, que as coisas começam. É claro, a gente Sim. teve esse período aí da pandemia, que foi um período complexo para todo mundo, né? Sim. E aí, dali que vocês perceberam essa oportunidade, né? Um mercado em crescimento, né? Sim. Porque cada vez mais empresas, né? E também governo se profissionalizando, a gente precisa saber como fazer o que precisa ser feito ali, né? Porque acho que é a dificuldade do empresário, porque é tanta coisa para o empresário cuidar, né? Então, o que ele precisa fazer? E aí, eu me pergunto para você, assim, na sua visão, o que é o básico que uma empresa precisa ter ali para ela estar em dia com essa parte de medicina do A trabalho e tal? legislação ela é complexa no Brasil, mas tem que ser assim mesmo, né? Em outros países tende a ser mais complexo ainda porque o ser humano é complexo. O ser humano é sensível, né? Excesso de luz, excesso de calor, excesso de barulho. Os nossos órgãos, eles tendem a ser estáveis. Quando a gente exerce alguma atividade ou permanece num ambiente que é diferente daquilo que a gente está acostumado, o organismo sente. Então, a analogia que a gente tem que fazer sempre é essa. Se eu for trabalhar numa empresa que ela tem um excesso de barulho, isso vai prejudicar minha audição ao longo do tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de iniciar qualquer atividade, ou até mesmo, vou abrir um novo negócio, vou produzir lâmpadas, vou produzir mesas ou cadeiras, né, ou móveis para escritório. Eu tenho que ter um estudo de como realizar esse trabalho, que tipo de equipamento eu vou utilizar, né? Quais consequências os maquinários vai exercer para o trabalhador, que tipo de consequência, que tipo de dano à saúde. Por exemplo, se eu for trabalhar no escritório, eu vou exercer uma atividade de auxiliar de escritório, né? Parece que não tem risco nenhum, na realidade não tem mesmo. Mas e se eu utilizar uma cadeira que não é adequada, uma cadeira que é torta, né? Uma mesa que não tem uma altura ideal de trabalho? Então, para isso existe uma norma, né? A norma ergonômica de trabalho, né? Que faz parte também das NRs. E aí, até mesmo para exercer uma atividade tão simples como essa, que parece que não tem nocividade alguma, mas tem. Porque uma pessoa que trabalha 8, 9, 10 horas em cima de uma cadeira ruim, ela vai adquirir uma lesão na lombar ao longo do tempo. E aí essa pessoa, o mínimo que ela vai trabalhar no escritório, talvez 30 anos. Então, o quanto essa coluna, essa lombar vai ser prejudicada ao longo de 30 anos. Então, não tem dinheiro que pague isso ao final da jornada, né? Então, a melhor situação, a melhor decisão é prevenir. Então, a clínica Antares ou Antares Gestão Ocupacional, ela tende a prevenir essas lesões que são realizadas nesse profissional, nesse colaborador. Então, se eu tenho o propósito de desenvolver um produto, de ter uma empresa, de trabalhar por conta de uma empresa, eu tenho que ter esses cuidados com o meu colaborador, que é a pessoa que eu estou colocando ali para exercer a atividade profissional. Certo. E, por exemplo, quais são, assim, para começar, né? Tem documentações que a empresa precisa fazer? Como é que funciona isso? Isso. Então, as documentações são: primeiramente, você tem, antes de iniciar a atividade na empresa, você tem que ter um documento chamado... A gente costuma falar que é uma sopa de letrinhas, né? E aí, nesse ramo, é assim mesmo, o tal do LTCAT, que nada mais é que um laudo técnico das condições ambientais de trabalho, né? Ou seja, eu tenho que contratar um engenheiro, né, de segurança do trabalho ou engenheiro de produção que vai dizer o quê? Como que eu vou fabricar esse produto e que tipo de condições é esse ambiente. Então, se esse ambiente é uma fábrica, então ele tem que descrever nesse laudo o tamanho do ambiente, se ele é bem iluminado, né? Se ele é úmido, se ele é frio demais, se ele tem calor demais, né?
ou se ele está dentro das condições ideais de trabalho. Na realidade, é descrever como que é esse ambiente, como que é as condições de trabalho para quem vai exercer a atividade lá dentro. Ok. Então, esse seria o primeiro documento. A partir do LTCAT, o médico do trabalho, ele desenvolve o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E o que vem a ser esse documento? Baseado nas condições ambientais de trabalho, na atividade que vai ser desenvolvida naquela empresa ou naquele setor, porque eu posso ter uma empresa que desenvolve várias atividades por setor, né? Então, o médico vai dizer quais tipos de controle de saúde ele precisa para que ele monitore a saúde do trabalhador ao longo da jornada dele. Uhum. E aí esse exame médico é determinado lá no PCMSO. Exemplo, se for um trabalhador que exerce atividade em altura, e aí a gente tem vários exemplos aqui em São Paulo, né, pintura de fachada de prédio, limpeza de vidraças. Bom, esse trabalhador que está exercendo atividade em altura, ele exerce uma atividade perigosa. Por conta disso, dessa altura, o médico vai analisar o quê? Esse trabalhador ele não pode ter doenças ligadas à labirintite, doenças mentais. Por quê? Porque ele pode cometer suicídio, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação psicológica desse trabalhador, às vezes até psiquiatra ou psicossocial, para saber se ele não é depressivo, se ele não tem problemas de relacionamento. Uhum. Hemogramas, teste de urina, teste cardíaco, né? Porque ele não pode sofrer problemas cardíacos. Porque eu tenho que evitar que esse trabalhador tenha algum tipo de desmaio durante o exercício da atividade laboral dele por conta da altura. Sim. Né? Mas, para isso, existe o engenheiro de segurança que vai colocar alguns dispositivos para proteger justamente esse trabalhador. Porque também, por mais que o médico faça para evitar ou para dizer que esse trabalhador está apto a exercer sua atividade em altura, digamos que ele tem um mal súbito, que ele comeu alguma coisa que não fez bem, né? Então não dá para prever tudo. Então o engenheiro de segurança vai e coloca gatilhos. Então é o cinto, né, de proteção, cinto de segurança. Esse cinto tem que estar preso a uma corda. Por conta da corda, também não comportar ou não suportar o peso dele, é necessário ter 2 cordas, né? E aí essa corda ela tem que ser ancorada no telhado. O que é ancorar? Essa corda ela tem que estar presa num dispositivo que suporta no mínimo 10 vezes o peso desse trabalhador que está lá pendurado por aquela corda, entendeu? Então são vários dispositivos para proteger tanto do trabalho perigoso quanto da saúde do trabalhador, para evitar o quê? Acidentes. Bom, feito o LTCAT e o PCMSO, aí tem um outro laudo que é um complementar dos dois, que é o PGR. O PGR ele é novo, ele surgiu no advento do E-Social. E o E-Social, a obrigatoriedade nele, na realidade, começou em 2022, né? E aí o PGR, o que trata o PGR? Ele vai dizer de que forma que a empresa tem que cumprir essas regras. Tem que fazer os exames médicos anuais, tem que fazer os treinamentos para esse trabalhador. Então, esse trabalhador que exerce trabalho em altura, ele tem que ser treinado para operar esses equipamentos. Porque não adianta nada eu dar um monte de equipamento para ele, Sim. EPI, e eu não falar para ele, olha, você usa o capacete assim, você prende assim. Para fazer pintura ou limpeza de fachada, às vezes vem algum tipo de poeira, cisco, etc. Não pode entrar no seu olho, então usa o óculos. Né? Se for uma tinta que às vezes é um produto químico que pode ser nocivo. Hoje em dia não tem muitas assim, mas você tem que usar a máscara, né? Principalmente tinta epox. Você tem que usar botas, você tem que usar roupa adequada, você tem que saber prender o cinto, saber ancorar, saber utilizar a corda. Se por acaso um desses equipamentos falhar, você tem um segundo equipamento, você tem que ter a prevenção, né? A chamada preventiva. E se acontecer um acidente, digamos que uma das cordas rompeu, né? E você fica pendurado lá, que tipo de atitude você tem que ter? Né? Então, assim, mesmo esse trabalhador com todos esses dispositivos,
é aconselhado, né, que tenha uma pessoa só olhando para ele. Porque se acontecer um acidente, você tem um cara do resgate. Uhum. Né? Uma segunda pessoa para pelo menos acionar um bombeiro, acionar uma equipe de resgate ou até ajudar aquele trabalhador a sair dessa situação. O ano passado nós tivemos um caso desse, né? Não sei se você lembra. Eu não lembro qual foi a cidade, mas foi aqui no Brasil, que um andaime inteiro Sim. ficou com trabalhadores pendurados por conta que um dos cabos rompeu e o andaime ficou balançando por conta do vento, né? Então acontece, eles tiveram que esperar o resgate, então tem que manter a calma. Ainda bem que não morreu ninguém. Sim, com certeza. Quer dizer, por isso que tem que ter as mitigações, né? Isso. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, o básico do básico são esses 3 laudos e esses exames que devem ser feitos. Para um escritório que não tem risco nenhum, Isso, por os exemplo. 3 laudos Tá. e mais o exame clínico anual. Né? E no PGR a gente coloca o quê? As recomendações de ergonomia. Uhum. Tá? É sentar de forma adequada na cadeira, utilizar, né, essa proteção que ela tem para a lombar, colocar a mesa numa altura ideal, né? Porque a mesa tem que ser adequada ao meu tamanho. Né? Então eu tenho que olhar o computador sempre assim, para que eu não tenha que ficar olhando assim, ou assim, ou assim. Né? Então tudo isso faz parte. E tem, antigamente, né, o telefone que a gente usava assim. Assim, Hoje em dia ainda tem, né? Então o celular ele tem que estar na mesa, né? Se eu estou digitando, não posso usar o pescoço. Usa fone, né? Hoje Usa a gente usa fone, fone, então, outras enfim, coisas. são cuidados básicos que nós colocamos no PGR para recomendar justamente a proteção desse trabalhador. Legal. E quando a empresa, e assim, hoje são muitas empresas, né? Tem empresas até que nem tem mais escritório. E quando o trabalho vai para o online, as pessoas trabalham remoto, como é que É a funciona? mesma analogia. Se esse funcionário ele está exercendo uma atividade para alguma empresa com regime CLT, tem que se utilizar a mesma analogia. Então, na casa dele tem que ter uma escrivaninha própria, tem que ter uma cadeira própria. Se o funcionário ou colaborador não tem, a empresa teria que proporcionar isso de forma adequada. Tá. E aí, por exemplo, tem alguma coisa que a empresa tem que fazer em termos de avaliação? Como você falou, tem que o médico fazer uma avaliação do ambiente. A gente sabe, tem a coisa da luz, tem a coisa da temperatura, tem a coisa do Então, na barulho. nossa casa, geralmente nós utilizamos a iluminação de casa. Né? Para um ambiente normal de trabalho, aquela luz que hoje em dia é tudo LED, ela é suficiente. Uhum. Né? O computador hoje ele não emite tanta luz como antigamente. Né? Então, aqueles computadores de tubo, eles prejudicavam muito os olhos. Né? É bem mais tranquilo, né? Tanto as telas de LCD, LED, hoje em dia elas têm uma proteção que não prejudicam tanto o olhar. Então, assim, uma recomendação básica, tem que estar com o ambiente iluminado, tem que ser adequado também à pessoa, né? Porque também tem pessoas que são sensíveis à luz. Então, o médico sempre vai analisar isso, né? Se eu estou no ambiente de casa, na realidade, quando eu vou para o ambiente de escritório, lá já tem um padrão. Aí é o contrário, né? O funcionário tem que se adaptar àquele padrão. Mas no ambiente de casa, a gente procura proporcionar aquilo que ele já está acostumado. Mas o básico do básico é esse. É mesa, cadeira, etc. Legal. E hoje, assim, o que você vê, né? Quais são os principais erros que as empresas cometem na hora de fazer a gestão da sua saúde ocupacional? É desprezar a necessidade dos laudos e exames clínicos. Né? Infelizmente, nós ainda nos deparamos com muitas empresas que falam assim, não dá nada não. Nunca tive fiscalização. Né? Não tem um exame médico, não tem os laudos, às vezes não tem nenhum AVCB, né, que é do prédio. Então, se o prédio pegar fogo, os funcionários não sabem o que fazer, não tem um plano de fuga, não tem uma brigada de incêndio que foi treinada. Isso a gente encontra muito até mesmo nas indústrias. Né? Indústrias que utilizam produtos perigosos ou combustíveis na sua produção. Durante a pandemia, teve um incêndio grande em Barueri. Eu sei disso porque eu estava lá próximo no dia, num cliente meu, que é uma fábrica de móveis, e de repente, começou a subir vários caminhões de corpo de bombeiro, e quando a gente foi ver, estava pegando fogo numa indústria química. Eu lembro disso. Então, o fogo se alastrou pela quadra,
praticamente 8 empresas foram destruídas pelo fogo, e o que houve ali foi um vazamento de um produto que era altamente inflamável, e havia um funcionário fumando um cigarro no pátio. Então veja a situação. Isso jamais poderia acontecer, né? Inclusive faleceram, acho que 4 pessoas, inclusive 2 crianças que moravam nos fundos de um galpão, né, por conta de um descuido. A empresa não tinha VCB, não tinha brigada de incêndio, não tinha nada. Tudo que eles fizeram para combater primariamente o incêndio foi tudo errado. Jogaram água, aquela coisa toda. Indústria química não é água, é espuma, né? Outras coisas que você utiliza. Sim, sim. Então são casos e casos. Então assim, não dá para ter um laudo padrão também. O laudo ele tem que ser adequado àquela atividade, àquela empresa naquela região. Porque dependendo da empresa, você tem até que ter CIPA, né? Porque tem uma parte de X número dependendo de do grau de CIPA, mapa de risco, PPRA, treinamento de brigada, lá tem o procedimento de evacuação, tem que ter treinamento, simulação de incêndio, né? Tem que fazer os simulados, tem um monte de coisa que tem que fazer. Então é assim, o ser humano ele tende a não fazer o que é certo, né? É que dá trabalho Tem fazer, um outro caso né? também que eu posso citar. E aí vem alguns números estatísticos. No Paraná, perto da divisa com o Paraguai, o ano passado, exatamente acho que agosto, setembro, teve também um acidente que também a gente ficou sabendo. Na realidade, a gente fica sabendo de vários acidentes espalhados pelo Brasil, porque assim, faz parte do nosso estudo, né? Como a gente trabalha com prevenção, é interessante a gente analisar por que aconteceu determinado acidente. Então, esse acidente, ele aconteceu num silo, né, enorme. Você já deve ter ido no Paraná, pela rodovia, você vê aqueles silos gigantes que guardam grãos ali. E aí, esse silo foi esvaziado para manutenção, eles têm que fazer isso periodicamente. Aquele produto estava armazenado ali durante anos, né? E aí o que acontece? Fica um resíduo, né, no ar, disperso no ar, como se fosse uma poeira. E o trabalhador desavisado, não treinado, não capacitado, pegou uma lixadeira para lixar a parede do silo. Bum! Explodiu na hora. Por quê? Foi como uma faísca num tambor de pólvora. E morreram nesse acidente 19 trabalhadores, de uma vez só. Caramba. Então, é assim, os números são estarrecedores no Brasil. E não estão diminuindo, pelo contrário, aumentam. Aumenta a atividade econômica, né? A atividade econômica, mais pessoas abrem negócios, mas deixam de tomar esses devidos cuidados. Houve uma diminuição durante a pandemia, mas assim, subiu muito rápido depois. Então, hoje, quais são os dados estatísticos? A cada 3 horas, um trabalhador falece no Brasil por conta de acidente de trabalho. Caramba! A cada 3 segundos acontece um acidente do trabalho. Durante essa nossa entrevista, dá para imaginar quantos acidentes do trabalho não aconteceram? E aí não é só o acidente em si. Mesmo que não cause morte, esse acidente, ele às vezes deixa sequelas, mesmo que mínimas. Então, por exemplo, uma falangezinha do dedinho, parece que é uma coisa, mas faz falta. Faz falta. Né? Então, às vezes, o trabalhador... Não, foi só um dedinho. Só uma unha, só um dedinho, só um pedaço do dedo. Mas acontece, a cada 3 segundos, e aí são dados estatísticos que a gente pega no Ministério do Trabalho, né? Então, perde-se membros, deixam sequelas, às vezes o trabalhador não consegue desenvolver mais aquela atividade que ele desenvolvia com desenvoltura, ele tem que procurar uma outra atividade com menor remuneração, etc. E às vezes a empresa deixa para tomar ação quando a coisa fica bem feia, né? E eu lembro porque eu trabalhei, né, na Petrobras Distribuidora, que hoje é Vibra Energia, e assim, a gente pegou, quando eu comecei a trabalhar, um pouco tempo depois que teve aquele acidente com a P36, né? Sim. E aí, dali, o que aconteceu? Acendeu-se, né, todos os alertas, ficou claro, putz, temos que mudar. E aí a empresa entrou num viés de focar muito em segurança, fez várias ações, contratou empresa especializada. Então, aí todas as empresas do grupo tiveram que se adequar. Então, o que acontecia? A gente tinha muita preocupação. Eu trabalhei em área operacional durante 9 anos, né? Diretamente na parte de distribuição de combustível. Então, por isso que eu conheço bastante. Eu fui da CIPA, acho que 3 anos eu fiquei na CIPA. E aí, assim, você entra nessa cultura... Porque é uma coisa de quando você começa a olhar para aquilo, você começa a perceber que sempre tem melhoria. Sempre. Né? E aí você
reduz exatamente essa possibilidade de acontecer, porque é o que eles falam, que tem o desvio, depois do desvio tem o incidente, depois tem o acidente, aí o acidente menor e o acidente maior, né? Então, a primeira coisa são os desvios, é aquela pequena coisinha que você faz que não deu nada. Só que vários daquele dá um incidente, que não chegou a ser um acidente, mas é uma coisinha que a pessoa não se machucou. Mas dali, se você não vê aqueles ali, dá um acidente que as pessoas se machucam. E dali pode vir uma morte. É muito sério. Muito sério. Quer dizer, se você não cuida dos desvios na base, você pode ter uma morte, sim. Sim. Então, quando acontece um acidente com morte no ambiente de trabalho, existe toda uma mobilização para tentar entender por que aquele acidente aconteceu. Então, é convocado a Previdência, é convocado o Ministério do Trabalho, a Polícia Civil, né, a Polícia Investigativa, e as equipes que estão envolvidas na empresa, né? Médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho e a CIPA. Então, todo esse acidente ele tem que ser investigado ali, na hora, porque a comunicação do acidente de trabalho, a comunicação dela tem que ser de imediato, né? Então, é muito interessante você fazer esse tipo de analogia, né? E hoje em dia, o que acontece? Mesmo hoje em dia, as empresas ainda são negligentes em relação a isso. Só que isso está mudando. Então, veja que a Previdência Social, né, que antigamente fazia vistas grossas ou não enxergava esse tipo de coisa, então ela tomou uma certa conduta de alguns anos para cá. Ela enxerga isso como... Ela é uma grande seguradora. Sim, porque em último caso quem vai pagar é ela, né? Exatamente, mas ela também está tomando suas providências. Então, quando acontece um acidente com morte, no qual a empresa foi negligente, o responsável pela empresa, ele vai responder criminalmente, civil e até arcar com algum tipo de indenização, se for o caso. Por quê? Porque ele deixou de cumprir sua obrigação para proteger aquele trabalhador. Então, as indenizações hoje, dependendo do caso, elas chegam a milhões de reais. Entende? Porque a gente está falando de uma vida humana. Uma vida. É difícil. Como é que põe valor numa vida, né? Como é que põe valor numa vida, né? Então, existe um cálculo para isso. O quanto ela tem de tempo produtivo ainda. O quanto ela geraria vamos dizer, de negócios para a empresa. A família que esse trabalhador falecido deixou. Quantas pessoas, a possibilidade de crescimento. Tudo isso é levado em consideração. Então, quando a gente monta uma empresa ou se propõe a desenvolver um produto ou um projeto, isso tem que ser levado em conta. A nossa responsabilidade social. Na realidade, é isso. Com certeza, né? Por isso que é importante a gente falar sobre essas coisas. E a gente vê, assim, que é muito mais barato atuar na prevenção, né? Perfeito. Infinitamente mais barato, Perfeito. Né? Eu dei o exemplo desse do desvio, porque assim, a gente tinha lá um tipo de auditoria que a gente fazia, que tinha tanto pessoal do escritório quanto da área. As pessoas iam para a área, passavam um X tempo ali, cada um tinha sua meta, para olhar o que não estava legal. A gente tinha que lá receber treinamento para saber, o que tem que estar certo é esse daqui. Se você vê que está errado, é um desvio. E aí, registrava. Por quê? Porque quando registrava que tinha desvio, né, era um sinal. Se tinha muito desvio, significava o que está acontecendo, por que está tendo muito desvio? Por que definiu-se que tem que ser feito as coisas dessa maneira, mas não está sendo feito? O que é? Falta treinamento? Falta orientação? E aí você atua em cima, porque se você treina, a tendência é que a pessoa vai lembrar, não, eu tenho que usar o capacete, eu tenho que usar o óculos, eu tenho que usar... E era muito engraçado, porque... Começava o pessoal a ir para a área, você já viu o pessoal se arrumando, né? Arruma capacete, arruma óculos, eu tô com aqui, não tô. Então, era muito, muito engraçado, porque o pessoal já entrava nesse... Via o pessoal com o capacetezinho na área, que não era da área, já sabia que era para fazer auditoria. E aí já via todo mundo se arrumando. Então, é bem interessante essa cultura. E se cria cultura, e quando você cria cultura, acabou o seu problema, entre aspas, porque você tem, aquilo está enraizado nas pessoas, né? Exatamente. Você usou uma palavra perfeita, cultura. Então, quando nós iniciamos uma empresa que não tem esse tipo de cultura, ou é uma empresa antiga que tem velhos hábitos, justamente acontece isso. Às vezes a empresa fornece o equipamento, né? Mas não faz isso de forma adequada, não tem a ficha de controle de EPI, não faz o treinamento e não fiscaliza a utilização desse EPI. Dá o EPI, se vira aí. E aí, se acontece um acidente, ele fala, eu dei tudo, dei treinamento, mas ele não usa. De quem que é a culpa? Quem é culpado nessa situação?
é o trabalhador que não usou, né? Então, assim, a regra é bem clara. Na realidade, quem é o culpado ou quem é o responsável é a própria empresa. Porque quando ela admite um trabalhador, mesmo que ela forneça os equipamentos de proteção individual, dê os treinamentos e tenha os controles, esse trabalhador ele tem que ser cobrado para utilizar. E é aquilo, se ele é cobrado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e continua não fazendo, então talvez ele não seja a Ele tem pessoa que ser certa. punido por isso. Talvez ele não seja a pessoa até certa para a empresa. Exato. Porque, putz, ele não tem uma cultura de segurança, ele não se adequa à nossa cultura de segurança, ele vai se tornar um risco para ele mesmo. Talvez ele não seja a pessoa mais adequada para estar aqui. Exato. Então, a mesma analogia de uma equipe, né? A gente tem muito isso no Exército, nas Forças Armadas. Um membro que ele não se enquadra ou ele não protege o grupo, ele tem que ser afastado. Porque ele pode prejudicar todo o grupo. No BNI, a gente tem uma outra que se chama Quem Não Rema, Pesa. Também. Você já ouviu essa? Já. Então, é a mesma analogia. Então, a gente não pode deixar toda a responsabilidade para o trabalhador. O próprio empregador é o responsável. Sempre. Né? Então, é assim, a Antares hoje, ela se posiciona no mercado como uma grande consultoria, né? Com autoridade sobre o assunto. Nós executamos todos os serviços ligados à área de medicina e segurança do trabalho e jurídica. E aí a gente faz os exames médicos, os exames complementares, os laudos. Nós fazemos os treinamentos para esse trabalhador. Nós capacitamos a empresa para cobrar desse trabalhador, para ter os controles adequados. Porque também não é só fornecer o EPI. Esse EPI tem um código, tem que ter a ficha de controle, tem data de vencimento, né? Tem que ter a CIPA em alguns casos, mas com maior grau de risco na atividade. Tem que ter a conscientização. Muitas vezes a gente participa também da CIPAT. CIPAT. Tem algumas empresas que têm a MISA, né? Diálogo de Área de Segurança. Isso. Ou outro nome, enfim, nessa área. Show. Que todo dia lá, 5, 10 minutinhos falando sobre segurança. Aí fala sobre N assuntos, né? Exato. Aí como você falou, a CIPAT também. Então, empresas bem organizadas, elas têm palestras periódicas, às vezes diárias. Tem empresas que motivam o trabalhador, né, a fazer ginástica laboral por conta da ergonomia. Empresas que trabalham com processos muito repetitivos, né, de montagem. Então, aquele trabalhador tem que exercer aquela atividade muito rápido e é um esforço repetitivo para não causar lesões nos músculos. Então, faz uma ginástica laboral antes, tem um período de pausa, né? Durante o exercício da atividade dele, ele tem que se prevenir. Essa é a grande questão. E sabe o que eu acho que é legal nesse aspecto? Que às vezes o empreendedor, assim, eu sei que a função da empresa é ganhar dinheiro, né? O empreendedor investiu, ele quer ter o retorno dele. E está totalmente correto, ele, sócios, enfim. Mas tem um aspecto social muito nisso, que quando você faz esse tipo de ação, você trabalha uma questão de educação e cultura que vai sair da sua empresa. Então, você influencia as pessoas que estão ali para elas terem uma cultura de serem mais seguras, né? E aí, não está falando só de segurança na empresa, mas segurança no trajeto, né? O ir e voltar, que a pessoa, eu vou de carro, volto de carro, mas e a sua segurança no trajeto que você faz, né? Exato. Eu vou de ônibus, tá? Você vai de ônibus, né? E como é que você também se previne ali? Como é que você toma cuidado? Você é aquela pessoa que se pendura e vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo no ônibus, não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, assim, você criar aquela cultura de estar prestando atenção. E, às vezes, você vai falar de assuntos que nem tem tanto a ver com o seu dia a dia. Né? Um assunto, por exemplo, de segurança pessoal, né? Você está andando na rua, você está entendendo o que está acontecendo, você está observando se não tem ninguém te vendo, que está olhando para você de um outro jeito, e aí entrar realmente na cultura. Então, eu falo porque eu tive essa experiência, né? A empresa que eu trabalhei tinha muito essa cultura, então essa é uma cultura que a gente leva para a vida inteira. Então, é algo que você fala assim, não só você garantiu a segurança das pessoas que você tinha trabalhando com você, mas que você influenciou e elas acabaram influenciando outras pessoas também. Né? Então, eu acho que é muito isso, é o papel social também da empresa. Perfeito. Diante da sua colocação, me surgem várias situações, né? Então, por exemplo, uma cozinheira que trabalha num restaurante ou um cozinheiro, um profissional de cozinha, né, que prepara alimentos para serem consumidos por outras pessoas, não tem na medicina do trabalho
o que eu vou falar, mas tem lá nos processos de vigilância sanitária, nos protocolos, vamos dizer assim, que é a higiene com as mãos, higiene pessoal, né? Não pode estar com os cabelos soltos, tem que usar touquinha, não pode usar brinco, não pode usar anéis, não pode nem esmalte, porque o esmalte pode soltar durante a preparação dos alimentos e contaminar esse alimento. Então, existem algumas regras, uma delas é fazer o exame parasitológico, pelo menos a cada 6 meses. E muitos restaurantes ou cozinhas, às vezes, falam assim, mas eu não vou fazer, isso aí não precisa, entendeu? Tudo bem, é uma opção dele, mas e o lado social, que é o que você falou? Eu preciso me preocupar com o meu semelhante? Claro! Quando eu me predisponho a ir e voltar, que a gente chama, se acontece algum acidente de trajeto, né? E, geralmente o acidente de trajeto, por incrível que pareça, acontece de sexta-feira. Putz, pior que é verdade, né? Por quê? Sai do trabalho, vai pra baladinha, vai pro happy hour, bebe um pouquinho, pronto, aconteceu o acidente. É acidente de trabalho, nesse caso? Se ele desviou, se ele tomou alguma coisa? Não. E aí ele não tem direito à indenização da Previdência, que na realidade cobre o salário dele integral. Então é considerado acidente normal, entendeu? Por quê? Porque ele se desviou do caminho. Ele tinha que ir para casa, ele foi pro... E aí essas palestras conscientizam exatamente Sim. isso. Saber os limites, né? Saber os limites. Né? Então, que todo mundo, o INSS vai setar tudo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso é legal a gente ouvir de quem trabalha nessa área, você vê que o INSS também está se desenvolvendo. Sim. Está melhorando, né? Porque a gente vê muito imposto de renda, né? Os caras são bons, mas as outras coisas também precisam melhorar, né? Sim, nós reclamávamos muito da Previdência, né? Mas ela vem se aprimorando, vem melhorando, vem se aperfeiçoando nos seus controles, nos seus serviços, né? De um modo geral. Hoje em dia, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fiz isso com meu pai, se a empresa que esse trabalhador exerceu atividade durante 30 anos, 35 anos, cumpriu a sua parte, se o trabalhador também cumpriu a sua parte, praticamente em 5 minutos você tem essa aposentadoria realizada pelo INSS. É muito rápido. Nossa, meu pai foi assim, sabia? Meu pai trabalhou em empresas grandes e tal, depois ele trabalhou individualmente para alguns dos presidentes das empresas que ele trabalhava como motorista de diretoria e tal. E depois ele foi atuar como taxista, né? Porque o pessoal foi ficando mais velho, foi aposentando, aí ele ficou no final ali da aposentadoria. E aí ele ficou trabalhando e minha mãe falou assim, você acha que você não poderia aposentar? Não sei. Aí um dia foi lá no INSS, voltou aposentado. É assim. Agora, tem o lado contrário também, que é ruim, né? Que é triste, que é... Muitas vezes esse trabalhador trabalhou numa empresa sem o registro adequado, a empresa não cumpriu as regras, a empresa não recolheu para a Previdência, a empresa não cumpriu o papel dela. E aí, quando ele vai se aposentar, às vezes não tem nada. Infelizmente, acontece isso ainda hoje em dia. É que hoje o sistema tem ficado melhor, né? Porque, assim, como você falou, o controle está ficando melhor, você consegue ver mês a mês o que está depositado. Então, hoje, a Caixa, que nem a Caixa, você consegue ver a FGTS, essas Sim. coisas, né? Então, a tendência é que essa transparência também melhore muito essas questões, né? Eu creio que daqui a alguns anos a gente vai ter o resultado dessa eficiência que foi colocada há alguns anos na Previdência. Porque a gente está falando de 30, 35 anos, né? Então, imagina, há 30 anos atrás não havia nem computador, não havia nem celular, né? Não, então. Hoje é um outro então, universo, né? É inovação, tudo está se aperfeiçoando. Mas voltando ao seu comentário, eu diria hoje que o seguinte, cada real que você investe no trabalhador, você tem um retorno disso. Pode parecer que não, mas um trabalhador com saúde 100%, com capacidade laboral em 100%, ele produz mais do que um outro que não. O trabalhador feliz, ele produz mais. O trabalhador contente, ele produz mais. O trabalhador bem conscientizado, ele produz mais. Ele não vai produzir acidente, né? Então, eu vou te dar o caso, por exemplo, motorista de ônibus coletivo. Né? A gente tem hoje nas empresas de ônibus, não só empresas de ônibus, mas bancos, telemarketing é muito comum, né? O acidente por conta de saúde mental, né? Um trabalhador pesado, um trabalhador deprimido, né? Um trabalhador que não consegue produzir, um trabalhador que pega um ônibus coletivo cheio de pessoas e bate num poste de propósito.
Às vezes a mídia não comenta isso, mas isso acontece direto, né? Pessoas de telemarketing altamente, né, irritadas, que não atendem direito, não produzem direito, são afastadas e são milhares de trabalhadores nessa situação. Telemarketing é uma área Então difícil, é aquela doença ocupacional que não é visível, sabe? E aí são pessoas e pessoas deprimidas em casa que não estão produzindo nada, estão afastadas. Por conta de quê? De pressão, por vendas, por metas, por tudo isso. Faz parte da empresa cobrar e faz, mas também eu acho que você tem que proporcionar condições para que esse trabalhador exerça suas atividades. E as condições são essas, né? Não existe um segredo. A fórmula do sucesso para qualquer empresa é fazer com que essa pessoa produza aquilo que é adequado para a empresa. E tem outros aspectos, mas assim, não é bem o foco daqui, né? Que a gente fala assim, uma coisa é a empresa te dá tudo isso, aí você chega lá para trabalhar e você tem um líder que ele também não ajuda, né? Isso, também. Aí também é complexo, né? Mas hoje em dia, eu diria assim, a segurança e medicina do trabalho está olhando todos esses aspectos. Então, existe uma norma nova aí que foi implementada no ano passado, que ela inseriu dentro do contexto medicina e segurança do trabalho o assédio sexual, o assédio moral. Isso é importante, Porque tem que prejudica saber cobrar, o trabalhador, né? de alguma forma. Sabe uma coisa? A gente Então, percebe muito isso. Às vezes as pessoas acham que precisam cobrar os outros para os outros fazerem. Eu acho que às vezes você precisa apontar o caminho certo e evitar muitas informações aleatórias, muitas contradições. Eu acho que o grande problema, que é um problema que a gente vê em grandes empresas, é que às vezes você tem muita contradição dentro de uma empresa. Sim. Tem um lado contrário também. Muitas empresas chegam para nós e falam assim, o trabalhador se aproveita da legislação porque ela é muito branda para o trabalhador, né? Então, existe a eleição da CIPA, alguém vai lá e se candidata para ser membro da CIPA para ganhar a estabilidade de 1 ano, né? Sim. E se aproveita dessa estabilidade, pega de novo, não trabalha, faz o que quer na empresa. Tem esse lado também, mas aí cada pessoa é diferente uma da outra, né? A gente não pode balizar todos por baixo. É muito difícil, porque assim, é muito já individual, é muito de mentalidade individual, né? Então, se você é uma pessoa que você olha você olha o esforço dos outros em fazer o que pode, mas ele erra, todo mundo faz coisa errada, todo mundo às vezes tem que fazer uma escolha que não é tão legal, mas que às vezes é a única escolha que a pessoa tem naquele momento. Então, e aí entra a empatia de você, se você estivesse no lugar do seu líder, você ia fazer o quê? Você ia fazer diferente dele? Ou talvez você fizesse até pior do que ele. Você não sabe. Porque, assim, isso é uma coisa que eu tive muito essa experiência de muitas pessoas assim, que eu percebia que, se pegavam em coisas que eu falava assim, gente, vocês não olham o que vocês têm, né? A empresa paga direitinho, paga acima do mercado, a empresa te dá todos os direitos, você tem tudo que você precisa ali. Tinha uma época que dava transporte, sabe? E aí te pegava umas coisinhas assim, gente, mas é uma escolha de vocês olhar pro lado bom do que vocês têm, ser grato por isso, porque aí vocês vão ter mais do que vocês já têm, porque gratidão faz isso, ou ficar olhando pra coisa ruim, cada vez vai ser pior. Exato. E conversando com certos profissionais, a gente descobre o quê? Que cada vez mais investir em pessoas, investir em inteligência emocional dentro das empresas traz resultados, né? Nossa, muito. Porque o problema, na verdade, sempre é o ser humano. Sempre é o ser humano. Que assim, se você chega e você não tá bem, acordou mal, caiu da cama, queimou o dedo na chaleira do café, sei lá. Aí você já sai chutando o cachorro. Então você já chega de um jeito. E o problema é que o seu dia vai ser ruim, mas não é porque a empresa é ruim, é porque você já acordou de pé esquerdo lá naquele dia, né? Isso, exatamente o equilíbrio que eu venho, né, para propor para todos. É o equilíbrio por parte do empregador e o equilíbrio por parte do empregado, né? Nem ser ferro, nem ser fogo. A gente tem que manter o equilíbrio. Quando empresas de sucesso, de alta performance, elas investem muito em capital intelectual humano, né? Na inteligência emocional, em treinamentos. Tem empresas que fazem uma infinidade de treinamentos antes mesmo daquele colaborador entrar. Ela está errada? Acredito que não, porque são empresas de alta performance. Elas têm alta lucratividade, elas são empresas líderes de mercado. Ele já tem que entrar correndo ali, né? Então, a fórmula está aí. Aí a gente pega empresas, né, que não investem nesse tipo de coisa, o que ela tem? Tem prejuízo, não paga os impostos direito,
cheias de processo trabalhista, e o gestor, empregador reclamando dos funcionários. Quanto você dedica de treinamento? Eu percebi assim, para mim, aí a gente já vai falar de BNI, que eu acho que você ter uma percepção semelhante. Uma coisa que eu aprendi muito no BNI, que mudou totalmente o meu mindset, foi entender o meu papel como líder. Exato. Da minha empresa. Entender assim que, ok, eu ainda estou na operação, eu ainda faço coisas que são da operação, só que assim, se não tem uma cabeça na empresa, a empresa está sem cabeça. Tem que ter uma cabeça, tem que ter alguém olhando para essas coisas, olhando assim, poxa, eu tenho a minha equipe tá funcionando? O pessoal tá fazendo coisas, não tá tão legal. Por quê? Porque provavelmente porque eu não treinei, porque eu não falei, porque faltou dar um treinamento, porque faltou essa informação. Geralmente é isso, o problema vem porque faltou uma informação, faltou um conhecimento, faltou passar isso para as pessoas. Então, é muito mais fácil quando o líder assume assim, o que faltou eu fazer? Porque se eu entendo que é a minha parte fazer e aquilo não está acontecendo, então sou eu. E é muito melhor, porque, quer dizer, sou eu. Eu tomar uma decisão de fazer uma ação, de fazer um treinamento, de fazer um tipo de atividade, de reorganizar a equipe, enfim. É o meu papel como líder. Sim. O BNI hoje eu considero como um grande instrumento de motivação empresarial, né? Resumidamente. Mas eu vou explicar melhor. Eu faço parte há pouco tempo do BNI, né? Então, na verdade, estou aprendendo ainda. Mas eu gosto muito de observar antes de agir. E durante as minhas observações, eu vejo que são uma infinidade de profissionais, todos muito preocupados ou engajados em proporcionar para os seus clientes a melhor experiência, né? Eu vejo lá que são muitos prestadores de serviço, sejam profissionais liberais, sejam médicos, advogados, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoas ligadas à área de serviço, marketing, né? E todos eles, qual que é a grande preocupação nossa lá? Né? Além do ganhar dinheiro, né? Ou ser remunerado pelos seus serviços. É justamente proporcionar ao seu cliente a melhor experiência possível. E quem não sabe fazer isso, quando entra no BNI, ele aprende. Aprende, Né? Por quê? Porque proporcionar a melhor experiência para o seu cliente vai te trazer ganhos, sejam a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas eu acho que é isso, é um grande treinamento. E a metodologia que eles utilizam, que é a metodologia americana, eu sou grande fã disso, de processos bem maduros, bem definidos. Então não tem como você entrar, passar um ano inteiro no BNI e falar, eu não aprendi nada. Não tem como, se você seguir o método... Se não tem como, né? Porque automaticamente você se exclui do grupo. Agora, se você segue o método, né? Tem algumas regrinhas que são básicas. Não, se você segue o método, você tem resultado. Tem resultado. Se você faz um pouco a mais do método, você tem mais resultado. Mais resultados. Exatamente isso. Então é muito legal. Eu estou adorando o BNI. Né? E quisera eu ter mais tempo ainda para me dedicar para o BNI. Né? E ser do operacional, eu considero que não é ruim. Mas tem que ter isso que você falou. Alguém tem que estar olhando pelo estratégico, pelo tático da empresa. Né? Porque faz parte você chegar no começo do ano, no final do ano. Geralmente as empresas mais organizadas fazem isso no final do ano. Vamos montar o planejamento estratégico para o próximo período. Né? É super sensacional, porque você engaja a equipe, né? O legal é você fazer isso com a sua equipe, com o seu time, seja ele de venda, seja de produção, seja ele de marketing, se for a sua área, ou todas as áreas, né? Mas isso faz parte tem que fazer parte da cultura da empresa. Hoje em dia, com essa inteligência que o mercado nos traz, a velocidade que essa informação chega, não tem como mais uma empresa ficar alheia a esse planejamento. E a chave do sucesso é planejamento, sem dúvida, sempre foi. Então eu gosto muito dessa metodologia do BNI. Né? Eu vejo quando os líderes, né, o trio, chama para participar de reuniões, vamos montar o planejamento estratégico para a próxima gestão. Isso é muito legal, porque ali funciona como uma empresa, não é? Não, isso lembra a gente, fala assim, caramba, eu não montei o meu, putz, montei o meu e esqueci. As metas, né? Cadê minha planilha de metas? E assim, meta é uma coisa que a gente tem que pensar nela todo dia, né? Sim. A gente tem que estar todo dia lembrando qual que é a minha meta, né? Onde eu quero chegar,
né? Qual que é a minha meta do ano? Qual que é a minha meta do semestre? Mês que vem, qual que é o meu objetivo? Por quê? Se a gente não pensar nisso, quem vai pensar? Né? E a gente tem que lembrar, não, por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu tenho uma meta, né? E essa meta, eu quero atingir essa meta. Então, quando a gente vê os números de acidentes de trabalho, né, aumentando vertiginosamente todos os dias, todos os anos, né, e aí você tem empresas que nem escalonam essa meta, não sabem mensurar. Isso é prejudicial para o negócio daquela pessoa. Sim, porque acidente custa, né? Custa. Custa tanto financeiramente, em razão do acidente, mesmo não sendo um acidente fatal, tem custos. E custa imagem também da empresa. Show. Né? Isso não tem o que fazer. Então, agora, assim, a gente falou um pouquinho de BNI, o que é BNI para você. Eu vou pedir para você agora fazer o seu pitch, né? Falando, resumindo aí, né? Pode ser em 30 segundos ou pode ser um pouquinho mais, olhando para aquela câmera ali. Perfeito. Todos os anos, milhares de trabalhadores perdem sua vida por conta de acidentes do trabalho. Não deixe que o seu colaborador se torne mais uma estatística. Por isso, fale comigo. Meu nome é Cícero Jaime, da Clínica Antares, especialista em medicina e segurança do trabalho. O case de sucesso da semana foi a assistência técnica pericial em um processo trabalhista no qual o reclamante estava pedindo indenização por insalubridade. Nossos engenheiros e técnicos realizaram a inspeção na empresa e acompanharam a perícia do juiz, sendo invalidada o pedido do reclamante. Eu sou Cícero Jaime, da Clínica Antares, especialista em medicina e segurança do trabalho. As pessoas ou as empresas podem me encontrar no Instagram antares.gestão e no Facebook como antares.gestão também. Maravilha. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, assim, uma conversa de alto nível, muita informação super relevante, né? São assuntos que a gente precisa sempre falar, né? Eu sempre falo, segurança do trabalho, a empresa vai crescendo, ela precisa pensar nisso, porque é mais barato ela pensar nisso. Né? Sai muito mais barato, com certeza. As indenizações hoje estão milionárias. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. E em breve a gente volta. Com certeza. Bom, e você que assistiu a gente aqui até agora, obrigado por ter ficado com a gente. Espero que você tenha gostado. Então, muita informação super relevante aqui, com certeza. Né? Então, se você é uma empresa, se você é uma indústria, uma empresa que está em crescimento, precisa saber o que fazer, quer se regularizar ou quer começar a fazer os seus processos nessa área de saúde ocupacional, já sabe, procura lá a Clínica Antares, eles vão te ajudar. Né? Antares é gestão, né? Gestão ocupacional, que eles vão te ajudar, tá bom? E já curte aqui o vídeo se você gostou e compartilha com outros colegas, empresários, amigos que também precisam saber disso e precisam começar, tá ok? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo. Até lá!